E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai ter a segunda parte do vídeo que eu considero um dos mais importantes para o sucesso na sua carreira aí de investidor de longo prazo de buy and hold, né? Estou falando aqui, claro, da arte de não vender. Então, eu sou Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Se você ainda não viu a primeira parte desse vídeo, recomendo que você pause e vá lá dar uma olhada no primeiro vídeo. Eu vou deixar o link na descrição, aqui também nos cards, então vai lá dar uma olhadinha para você se inteirar do assunto e ficar aí por dentro, né, do que a gente vai falar nesse segundo vídeo, nessa segunda parte. Mas resumidamente, o que a gente falou no primeiro capítulo foi, primeiro, no buy and hold, 1% é comprar, né, é prospectar e comprar ações ou ativos. E 99% é esperar, é não fazer nada. Realmente é chato, realmente exige muito mais paciência, muito mais perseverança do que habilidade, do que saber prever o mercado, do que coisas muito fantásticas. A gente viu também que o principal erro que você vai cometer, que eu vou cometer ou que eu já cometi, provavelmente vai ser sair mais cedo de um investimento do que eu deveria, né? Talvez por causa de um stop gain, né? Já ganhei muito, vou vender. Ou por causa de um stop loss, né? Perdi um pouquinho, vou vender porque o preço caiu, enfim. Por qualquer razão, esse provavelmente vai ser o seu maior erro. Por quê? Basicamente, porque quando você fica em um ativo, mesmo que ele se torne ruim, né? Se você está bem diversificado, a sua possibilidade de perder é muito pequenininha. Porém, se você sai de um ativo bom, o seu prejuízo é gigantesco. Veja, você só consegue perder aquilo que você investiu. Porém, você consegue ganhar muito mais do que você investiu. Tem vários ativos que, apesar de serem ruins, tiveram retornos aí de 10 mil até 100 mil por cento. A gente tem aqui no Brasil um exemplo bacana, que é a Magazine Luiza, era uma empresa enrolada, ruinzinha e tal, e deu esse retorno que deu. Talvez uma pessoa que ficasse muito ali preocupada com alguns detalhes da empresa, ou que a empresa não está tão bem e tal, teria saído da Magalu antes dela ter se tornado o que ela se tornou hoje. Então, sempre o principal erro que a gente vai cometer é sair mais cedo dos nossos investimentos. E além disso, claro, a gente viu sobre o poder dos juros compostos, como eles demoram para aparecer e quando eles aparecem, a diferença gigantesca que eles fazem no nosso enriquecimento. Também vimos que os ativos excelentes, as melhores empresas, os melhores ativos de forma geral, geralmente estão caros, estão com sobrepreço, nunca estão naquela lista de pechincha ou de ativos que estão baratos, estão na promoção, porque eles são ativos excelentes, são empresas excelentes que tendem a sempre superar as expectativas e por isso elas sempre vão estar caras. Bom, mas isso nos leva ao conteúdo de hoje mesmo, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais e entender por que é tão importante a gente ter uma carteira diversificada e nunca vender nada, claro, desde que tudo tenha sido comprado com critérios bons, com critérios que te satisfazem. Vamos lá, a primeira coisa é a gente entender um pouquinho sobre o conceito de Pareto, a distribuição de Pareto, né, também chamada de lei de potência. Vou colocar aqui na tela para vocês. Essa curva vermelha é uma distribuição normal, que é o que a gente espera de se ver, né? Que é geralmente assim, a maioria dos resultados se aproximam da média, né? Então ela é mais alta, ela tem mais ocorrências perto da média. E conforme você vai indo para longe da média, você vai tendo menos ocorrências. Muitas coisas na nossa vida seguem uma distribuição normal, sem que a gente se esforce para fazer isso. Porém, uma outra distribuição é justamente a distribuição da lei de potências, ou essa distribuição de Pareto, também conhecido como 80-20, muita gente chama assim, porque ela diz mais ou menos isso. A minoria dos inputs vai ser responsável pela maioria dos outputs, né? Ou 20% dos inputs são responsáveis por 80% dos outputs. Por isso ela é bem alta no começo e ela tem uma cauda longa, né? Por quê? Você vai ter poucos ativos representando um grande retorno e muitos ativos ali sem fazer muita diferença na sua carteira. E é exatamente isso que a gente observa numa carteira que já tem alguns anos de mercado. Se você tem alguns anos de investimento e pratica a arte de não vender, você deve ter percebido que poucos ativos seus representam grande parte dos retornos. Isso acontece devido à lei de Pareto, porque geralmente os investimentos obedecem também essa lei. E a partir do momento que você entende que 80% dos seus retornos na sua vida vão vir de apenas 20% dos seus ativos, né? Ou grande parte dos retornos vão vir de uma pequena parte dos ativos, você começa a dar uma atenção devida, uma atenção especial às suas campeãs, aquelas empresas que são as melhores da sua carteira, aqueles ativos que são os melhores da sua carteira, porque são elas que vão te deixar rico no final das contas. No livro Zero to One, do Peter Thiel, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o grande segredo do investimento de risco, do investimento de capital de risco, né, é o seguinte: o investimento mais bem sucedido dentro de um fundo, ele fala de fundos, né? O investimento mais bem sucedido, ele vai ser responsável
pela rentabilidade de todo o fundo, ou vai ter uma performance melhor do que todo o resto do fundo. Como assim? Significa que geralmente um acerto que você fizer vai ter um retorno absolutamente enorme, desde que, claro, você pratique a arte de não vender. É muito comum que um ativo só numa carteira de 10 ativos seja responsável por todo o retorno. Isso acontece, como a gente vai ver mais para frente aqui no vídeo, mas entendam, se você não vender, porque se você vender o seu campeão, já era, você perdeu a chance de ter aquele retorno extraordinário. E uma analogia muito interessante foi feita pelo Robert Kirby, foi a questão do Coffee Can Portfolio, ou portfólio da lata de café, né? Por que isso aí? Porque antigamente, no Velho Oeste, as pessoas pegavam as latas de café, que eram latas mais resistentes, e deixavam suas posses dentro delas, embaixo das suas respectivas camas. Era ali que a pessoa acumulava a riqueza delas e deixava lá quieto, sem mexer, sem nunca mexer, na esperança de que aquilo pudesse valer mais ou simplesmente de que aquilo fosse uma reserva de valor. Quando a gente aplica isso para o mundo dos investimentos, o que acontece é mais ou menos o seguinte: você escolhe ativos pelas qualidades que eles têm, as qualidades que são inerentes ao ativo, e aí você nunca mais mexe, você deixa eles quietos lá dentro dessa lata de café. E o primeiro benefício disso, acho que é bem óbvio, que é o seguinte: você vai pensar muito antes de adicionar ativos. Por quê? Depois que você adicionou, já era, você se casou com o ativo e nunca mais vai vender. Então você vai ficar pensando, vai gastar um tempão. Por isso que eu falo, a parte mais importante disso tudo é na hora de comprar. Depois que comprou, já era. Então a gente tem que gastar muito tempo mesmo estudando, e esse é o principal benefício. Você não vai ter coragem de colocar um ativo na sua carteira que você não tem certeza que é bom, ou que você não entende direito, né, que é algo muito criticado, você investir em coisas que você não entende. Você não vai fazer isso se você souber que você não vai mais sair daquele ativo. Mas esse nem é o principal benefício. O principal benefício desse portfólio da lata de café é o tempo, né? Como diria lá o Warren Buffett, ele fala: o meu tempo preferido de segurar uma ação é para sempre. Quer dizer, o objetivo principal do Warren Buffett é comprar uma ação que ele nunca mais vai vender. E esse, claro, também tem que ser o nosso objetivo. Claro que o Warren Buffett, de vez em quando, ele vende alguma coisa, ele tem ferramentas que a gente não tem, ele consegue especular de maneira que a gente não consegue, ele tem algumas vantagens. Mas o que ele fala para o investidor comum, tanto ele quanto o Charlie Munger, é exatamente isso. Compra e nunca mais vende, nunca mais olha, esquece aquele negócio. Provavelmente você vai ter um retorno muito melhor. E o Kirby, que desenvolveu essa ideia do portfólio da lata de café, ele dá um exemplo bem legal. Ele fala que ele aconselhou um cliente dele a investir da seguinte maneira: $5.000 em cada ativo que ele recomendasse, sem nunca vender, né? E aí, várias décadas depois, muitos desses ativos acabaram caindo. Então, alguns valiam lá apenas $2.000, mas alguns valiam mais de $100.000. E um virou $800.000. Quer dizer, mesmo o cara tendo errado a maioria dos palpites, porque a maioria dos ativos caiu, a maioria dos ativos foi de 5 para 2, para $3.000, enfim, caiu. Mesmo assim, o cara terminou milionário. Por quê? Porque um foi lá para $800.000 e muitos outros passaram dos $100.000, né? Claro que sempre a minoria dos ativos. Então, com o passar do tempo, o portfólio sem rebalanceamento, sem ficar vendendo quem está para frente e tal, que é uma burrice sem tamanho, eu tenho um vídeo específico sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards, mas nem é o caso agora, vai ficar altamente, esse portfólio vai ficar altamente concentrado em alguns ativos. E aí fica meio feinho mesmo, né? Porque você vai ter algumas ações lá que bombaram, que vão estar lá totalmente, né, quase que dominando o portfólio. Isso é normal. Se você não aguentar isso, é melhor investir de outra forma, talvez, não comprar as ações diretamente, não comprar os ativos diretamente. Mas isso acontece, né? Aliás, é uma coisa interessante a gente olhar essa questão do rebalanceamento. Tem um estudo do Siegel que compara o desempenho do SP500 original, aquelas ações que compunham o SP500, com o desempenho do SP500 mesmo. Então ele finge que fez um investimento lá no começo com as ações originais do SP500 e vê quanto isso rendeu até hoje. E também ele pega o SP500 e vê quanto que o SP500 rendeu até hoje. Claro, não para surpresa de ninguém, as ações originais do SP500 ganham do SP500. Por que isso? Porque as ações originais deixam o juro composto agir, não rebalanceiam, deixam as campeãs correrem, né? Isso é muito interessante porque muita gente fala, investir no SP500 é bom porque diminui o risco, é balanceado e tal. Tudo bem, o risco realmente você balanceia, você mitiga o risco, né? Porque você está sempre ali mais ou menos equilibrado. O problema é que os retornos, os grandes retornos, você também nunca vai ver, porque ele sempre vai rebalancear. Então, se uma empresa sobe demais, sobe, ela vai acabar sendo podada para se manter ali dentro da proporção que o índice manda. E por isso que eu falo
que investir em ações, em empresas, é muito superior a investir em ETFs, principalmente por isso, né? Tudo bem, o ETF mitiga o risco, mas também mitiga o retorno. Você não vai ter essas campeãs. E essas campeãs são as que vão te fazer ficar rico, são as que vão te dar o retorno de longo prazo. Se você não tiver elas na carteira, você provavelmente vai ter um resultado muito abaixo do SP500, muito abaixo do Ibovespa, vai ter um resultado medíocre. Aliás, se você acertar uma ou duas vezes, já é suficiente para garantir o seu milhão, vamos dizer assim, né? Você tem empresas como, por exemplo, se você tivesse lá 10 empresas uns anos atrás e uma delas fosse a Magazine Luiza, né? Você tinha lá 10 mil em cada uma, tal. Uma era a Magazine Luiza e as outras 9 eram um monte de porcaria. Só a Magazine Luiza, com 10 mil reais, chegaria no milhão. Quer dizer, você só precisaria acertar a Magazine Luiza. Mesmo que todas as outras você errasse, você ainda assim ia acabar com 1 milhão, tendo investido lá, vamos dizer, 100 mil, né? 10 mil em cada empresa. Então você só precisa acertar uma ou outra, uma ou duas ou três, né? E você vai acertar, porque se você escolhe direitinho, né? Escolhe boas empresas, olha os fundamentos e tal, uma ou outra você vai acertar. É óbvio que você não vai acertar tudo, ninguém faz isso. O próprio Warren Buffett fala que a maior parte do retorno das empresas que ele tem, que ele investe, foi proveniente de uma ou outra empresa. Quer dizer, a maioria não deu nada, uma ou outra deu muito resultado. O Peter Lynch fala a mesma coisa, ele diversificava um monte, uma ou outra bombava para cima, e aí esse que era o retorno dele. Nenhum dos dois rebalanceava, os dois deixavam as campeãs correrem. E se você olhar outros bilionários que ficaram bilionários da bolsa, né, de investimento, você vai ver esse padrão mais ou menos. Os retornos são irregulares, né? Não é tudo igual, não é tudo certinho, é meio feio mesmo. Se quer beleza, pode ir para ETF, mas aí você vai sempre ganhar menos do que quem investe nas ações diretamente. Uma outra pesquisa muito interessante da Black Star Funds mostrou uma coisa mais ou menos parecida. Ela pegou 8 mil ações do ano de 1983 até 2006 e ela percebeu algumas coisas muito legais. Primeiro, 25% dessas ações foram responsáveis por 100% dos ganhos. Quer dizer, um quarto das ações foi responsável por todo o ganho. O restante ou caiu, ou empatou, ou subiu um pouquinho, ficou ali no 0 a 0, mas 25% foi responsável por todo o ganho, o que corrobora essa tese de que o retorno de investimento é mesmo bem assimétrico. Além disso, eu vou colocar esse gráfico aqui da pesquisa para vocês. Olha que coisa interessante. 1 em cada 5 foram significativamente perdedores, né? Perderam 75% ou mais. E também 1 em cada 5 ganharam 300% ou mais. E o grande segredo está nesse ou mais. Por quê? As que perderam muito, elas só podem chegar no zero. Elas só podem, não tem como ir para baixo de zero. Então só perde 100%. Agora, e aquelas que ganharam 10.000%? E aquelas que ganharam 100.000%? Que teve, né? Teve algumas, com certeza, nesse período de 83 a 2006, a gente teve algumas gigantes aí aparecendo, né? Então, teve essas empresas que deram 100 vezes o retorno, até mais vezes o retorno. E aí, essa que é a grande diferença. Quando você tira esses outliers da sua carteira, essas empresas fantásticas que dão um retorno enorme, você acaba com o seu rendimento, você não consegue nem acompanhar o índice, porque quem puxa a performance do índice são algumas poucas empresas. Basta você olhar que as top 5 empresas da última década, né, essas da tecnologia, Microsoft, Apple, Amazon, Google e Facebook, foram os grandes responsáveis pelo retorno da última década. Basicamente, elas que tocaram o SP500 para cima. Se você estivesse de fora de uma delas, ou de todas elas, né, você provavelmente, dificilmente iria superar o SP500. Claro, tiveram algumas outras também que foram muito boas e tal, mas enfim, se você está de fora dessas campeãs, é impossível você superar o índice, porque você só consegue se você está dentro dessas coisas que dão um retorno muito alto. E uma coisa curiosa de você observar é que essas empresas sempre estão sobrevalorizadas, de acordo com os analistas, sobrecompradas, né? Pela maioria da existência delas, elas estão caras. Pela maioria da existência, elas estão caras, sempre estiveram caras, desde quando começaram a dar qualquer tipo de resultado, né? E aí as pessoas acabam ficando de fora, ou pior, a maioria acho que até aproveita, elas conseguem entrar nessas empresas, aproveitam lá uns dias ou uns meses de alta, ganham lá seus 20%, 50% ou até mesmo 100%, né, dobram o capital e saem da empresa. E aí elas perdem toda aquela alta gigantesca, porque 100% parece muito, né? Nossa, dobrei o capital, é muita coisa. Na verdade não é. No longo prazo, 100% é pouco, né? O que faz muita diferença numa carteira é aquelas que vão dar 10.000%, né? É aquelas que vão ser as 10 baggers ou as 100 baggers, né? Então são empresas assim que multiplicam por muito, um número muito alto o seu valor. E é dessas empresas que você não pode se dar o luxo de sair. E talvez você até já tenha algumas dessas na sua carteira, né? Na sua própria carteira de investimentos, talvez tenha uma ou outra que vai ser uma dessas 100 baggers aí, ou 10 baggers, empresas que vão aí fazer muita diferença no seu desempenho de longo prazo. A questão é o seguinte,
é impossível saber qual delas será. Ninguém poderia falar, tal empresa seria Temberger, porque se alguém conseguisse fazer esse tipo de previsão, estaria mais rico do que, por exemplo, Warren Buffett, que fala com todas as letras que ele não consegue fazer essa previsão. Ele fala que isso é impossível. Ele fala que o máximo que ele consegue fazer é comprar ativos excelentes e deixar o tempo agir, né? Então, qualquer um que fala que eu sei que essa daqui vai ser a próxima Temberger, é mentira, as pessoas infelizmente não conseguem, ou elas estão iludidas com a possibilidade de conseguir. Claro, mercado de alta, né? Todo mundo se sente um gênio porque estou ganhando dinheiro e tal, mas claro que no frigir dos ovos mesmo ninguém consegue fazer isso. Então a única solução que eu encontrei foi praticar a arte de não vender, ficar com os ativos, segurar. Claro, depois que você comprou com critérios rigorosos e tal, pronto, não olha mais, continua comprando ou até se a empresa piorar, para de comprar, mas não vende, né? E nunca tentar rebalancear, né? Porque quem tenta rebalancear, vender as de cima para colocar nas porcarias, o que a pessoa está fazendo? Vamos tentar entender. Ela está vendendo as campeãs para colocar nas empresas medíocres. O que o cara vai conseguir no longo prazo? Uma carteira de empresas medíocres. Ele nunca vai deixar aquela empresa que ia dar 100 vezes o valor se tornar uma empresa com 100 vezes o valor. Por quê? Quando ela dobrou, ele foi lá, cortou no meio e colocou nas porcarias. Foi lá, cortou no meio e colocou nas porcarias. Então a melhor coisa é não vender e não mexer. É mais ou menos como funcionam os investidores de startups. Vocês já viram investidores anjos, né? Aqueles caras que procuram startup para botar um dinheiro lá? Funciona mais ou menos assim. A maioria quebra. Eles sabem disso. A maioria dos investimentos quebra. É claro que eles se esforçam para fazer a melhor seleção, para escolher aquelas que são melhores, mais promissoras, que têm chance de virar um grande negócio. Mas na real, a maioria vai quebrar. A questão é, ele não precisa que todas deem certo. O cara investe em 10. Se uma der certo, o cara tá rico. O investimento dele voltou muito mais do que ele investiu. Porque é uma startup, alto risco, alto retorno. A gente pode trazer essa lógica também para o mercado de ações. Você vai errar mais do que acertar, provavelmente, né? Ou talvez aquelas empresas assim, que são médias, né? Que não dá um retorno assim tão grande no longo prazo, mas também não quebra, né? Que não é ruim também. Mas de vez em quando você vai pegar uma que vai multiplicar o seu capital por 10 ou por 100. Então entendam, isso é muito mais importante, muito mais legal, muito melhor, pesa muito mais na balança do que o risco de uma empresa virar zero. Porque quando uma empresa vira zero, você perde 1. Quando uma empresa multiplica por 10, você ganhou 10. Então essa é a grande sacada que a gente tem que ter para manter o jogo do buy and hold a seu favor. E aliás, se o jogo está ao seu favor, para que tentar jogar outro jogo que não seja esse, né? Que você sabe que tem mais chance de ganhar. Eu vejo muita gente tentando ganhar com opções, tentando fazer trade, tentando acertar o timing do mercado, o momento certo de entrar e sair, coisa que, né, os grandes gurus não conseguem fazer. Enfim, tentam várias coisas, até análise gráfica eu já vi. Mesmo dentro do buy and hold tem quem acredita que a análise gráfica vai te ajudar a entrar no momento certo e tal. Gente, é tudo ilusão, isso não existe. A melhor coisa que a gente pode fazer é jogar o jogo que a gente consegue ganhar. O jogo que é praticamente certo, que no longo prazo vai pender para o nosso lado, que é a arte de não vender. Eu sempre falo que as características mais importantes do investidor são paciência e persistência. Se ele tem essas duas, ele provavelmente vai conseguir atingir o sucesso, né? E se ele consegue fechar os ouvidos para as bobagens que falam por aí. Porque é o seguinte, analista, jornal, sempre vai estar falando para onde vai o mercado. Não, o mercado vai para tal lado, então agora é hora de comprar renda fixa. Agora é hora de investir em ações de tal segmento. E essas pessoas não fazem ideia do que elas estão falando. Nenhum deles é rico, todos pobres, nenhum rico. Olha que coisa engraçada. E os ricos estão falando que fica difícil prever para onde vai o mercado, a gente tem que apostar nos melhores negócios. Então assim, vamos escutar, né, quem já passou por isso, quem já viveu isso daí e talvez tenha alguma coisa para ensinar pra gente, né? Como o Charlie Munger sempre ensina umas coisas fantásticas, recomendo que vejam os vídeos desse cara, que ele é bem fantástico, apesar de ser um senhor bem idoso, né? Ele tem muita coisa legal para ensinar pra gente. Então eu só queria encerrar dizendo que eu acredito que quem pratica a arte de não vender vive uma vida de investidor mais realizada, mais completa, menos estressante e principalmente vai acabar com muito mais patrimônio no final, porque vai ter vários vencedores, né, várias campeãs que vão dar um retorno absurdo aí com o passar dos anos. Então, bom, o vídeo de hoje foi isso aí. Queria agradecer a todos que chegaram no final do vídeo, todos que curtem, comentam, compartilham, enfim, todo mundo que fica dando aí um apoio pro canal. A gente volta semana que vem com mais e até lá!